Ontem, num dos grupos de estudo do espaço, a gente estudou o capítulo Semeadura do livro Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, pelo Espírito Hamed. Semeadura tem a ver com a colheita. Então eu planto, e eu colho baseado naquilo que eu plantei. A minha colheita é fruto daquilo que eu faço. Aquilo que eu faço está se referindo a alguma atitude. Para ter uma atitude, eu chego aonde? No meu livre-arbítrio, nas escolhas que fazemos. Então, tudo o que fazemos é de acordo, corresponde àquelas escolhas nossas. Porém, as nossas escolhas, elas não começam na atitude, elas começam em nós e nas nossas histórias. Toda atitude tem um início no que pensamos, no que sentimos, em como concluímos e aí nós agimos. Ainda somos muito materiais? Sim, falamos muito, hoje temos mais consciência até, né? Do ego, do espírito, procuramos ser mais essência do que ser matéria, mas ainda somos muito materiais. Ainda temos dificuldade de desprender das coisas materiais, desprender das pessoas, se assumir, entender que a gente é um reservatório de possibilidades. Não só aquilo que a gente tem para aprender, mas acima de tudo, aquilo que a gente veio para colocar a serviço de nós, da nossa existência e do próprio mundo e das pessoas que nos cercam. Esse desconhecimento que ainda temos de nós acaba gerando que as nossas escolhas muitas vezes nos tragam algum tipo de sofrimento. Eu não vou usar a palavra sofrimento pensando no sofrimento, não. Nós temos que entender que como nós somos agentes das nossas ações, isso muitas vezes nos causa algum tipo de sofrimento. Porém, nós estamos aqui para aprender com eles e facilitar para que cada vez mais a gente entenda, não só no sentido de mudar a nossa ação, mas entender o que gerou as nossas ações, o que gerou as nossas conclusões. Muitas vezes os nossos atos são baseados em ideias que nós temos, ideias que a gente cria, que a gente supõe, mas não que a gente foi lá ver se é de verdade. Às vezes nem chegou para conversar com o outro para entender o que mobilizou o outro naquele pensamento, numa determinada ação. Partimos de um ponto de vista muitas vezes impulsivo ainda, porque ainda somos muito instintos. Somos matérias, temos os instintos e temos o ego. Então muitas vezes a gente vai por essa impulsividade, conclui, faz e descobre que aquela é a melhor forma de fazer ou aquele é o melhor caminho a seguir. E aí nós paramos depois de uma determinada colheita e pensamos, por que eu fiz isso? O quanto nós ainda impulsivamente agimos e não paramos para pensar por que estou fazendo isso? O que me levou a esse tipo de atitude ou de ação? Então vamos lá. O livre-arbítrio é porque exatamente a gente exercite e entenda nossas escolhas. Não é as escolhas, que através delas nós entendemos quem somos. Como concluímos? Como pensamos? O que sentimos? Nós nunca podemos esquecer que somos um eterno, imenso campo de energia. E que além de ter nosso campo de energia, a gente vai sintonizando com outros campos de energia. Isso se chama ressonância, conexão, padrão mental. Podemos chamar de sincronicidade numa visão junguiana. Então, essa necessidade da nossa atenção, não no ato em si, mas no processo que leva a uma escolha, é o que é fundamental. Então, tudo toca em nós e gera algum tipo de emoção, de sensação, por pensamento, mas são sensações energéticas. O quanto nós aprendemos a parar, a aquietar, se auto-observar, até para aprender o que sou eu, o que eu estou me contaminando, não só me contamino, mas às vezes eu contamino o outro, por causa dessa desatenção nossa. E assim nós vamos atropelando uma coisa na outra e quando chega lá a gente fala, puxa, olha, tá vendo? Colhi o que eu plantei e como é que eu fiz e como é que eu funcionei. Como que nós vamos fazer então? Cada vez mais ter atenção em si próprio. Olhar, ver como pensa, como sente
e como está funcionando diante das situações, sem sofrimento, porque nós estamos aqui para aprender. E nós vamos aprendendo no exercício das nossas atividades, das nossas tarefas, da nossa tranquilidade ou falta de tranquilidade, da nossa consciência de ser co-criador, da nossa consciência de sou um espírito em terra e que tem um corpo físico, porque eu necessito dele para que esse espírito se expresse em terra. Este corpo físico está hoje numa família, numa profissão, está com um determinado nome. Veio porque ele veio para exercitar, ele veio para aprender, mas também para deixar aqui uma parte daquele aprendizado que ele já adquiriu em tantas outras passagens por encarnações. E como nós estamos conseguindo integrar essas informações e utilizá-los a serviço do nosso livre-arbítrio e do nosso caminho, como melhor servir, como melhor aprender, e o servir no sentido de auxílio ao próximo, auxílio ao mundo, auxílio ao planeta. Então veja, todos temos uma história, já sabemos disso. O não julgamento do próximo é porque também não podemos nos julgar, porque precisamos também compreender a nossa história. Temos que nos apaziguar com o nosso auto-amor e o nosso auto-perdão, para que possamos cada vez mais ter mais certeza daquilo que fazemos, estar presente nas nossas ações, estar presente nas nossas escolhas, estar consciente daquilo que sentimos, estar consciente de que pensamento está entrando e funcionando em mim. E assim, vamos facilitando o nosso processo de viver. Porque o processo de viver, ou a paz, ou a felicidade que buscamos, está nessa adaptação ao mundo, sim, mas mais do que uma adaptação ao mundo, é uma adaptação a nós mesmos. Porque ainda parece que sabemos muito de nós, mas parece que ainda temos que nos adaptar a esse espírito que tem um jeito de ser, uma forma de pensar e precisa se expressar como é. Não baseado no que esperam. E também não é baseado no que o ego espera. É baseado no que a essência precisa, veio, tem, para exercitar, para auxiliar. Então, o livre-arbítrio é onde nós vamos cada vez mais compreendendo que nossa colheita precisa ser pensada, precisa ser avaliada. Que precisamos cada vez mais sintonizar o nosso espírito, porque aí nós sintonizamos a nossa verdade. Vamos entendendo as nossas intenções de espírito, e também vamos aprendendo as intenções do nosso ego. E isso vai nos facilitando como existir, como transitar na vida e transitar nas relações. E este campo energético que somos, ele vai assim, podendo observar melhor a si, ao mundo, ao próximo. E se observando, ele também se distancia das conexões que ele faz. E sofre menos a interferência nas suas ações e no seu dia, das energias que vêm de fora. Porque na pressa, nessa despreparação deste ego, a gente muitas vezes nem percebe até onde é a nossa vontade ou até onde está funcionando pela presença do outro. Que possamos cada vez mais olhar para a nossa colheita, entender que a gente pode plantar em outros cantos, em muitos cantos, que podemos exercitar essa vida, esse exercício, essa plenitude de ser, sem pressa, sem culpa, na autoobservação, no brincar consigo mesmo. Até pode dar uma bronca de vez em quando em si, mas uma bronca afetiva, não uma bronca cobradora. Aquela bronca exigente que a gente tem sobre nós mesmos, aquela braveza, aquela raiva que muitas vezes nós nutrimos e queremos dizer que a gente vai ser menos exigente com o próximo. Vamos começar a ser menos exigentes com a gente mesmo, porque isso facilita essa tranquilidade energética até da gente poder olhar para a gente, entender nossas atitudes
refletir sem cobrança, com compreensão, com o amor de que necessitamos, com o perdão que merecemos. E sabe por quê? Porque nós aqui estamos. Este é o nosso presente, neste momento, nessa terra. Estamos em exercício, estamos trabalhando. Sabemos que estamos aqui porque escolhemos, fazemos parte. Então, que possa cada vez mais fluir de cada um de nós o nosso positivo, a nossa essência, a nossa potencialidade. Que possamos cada vez mais olhar para aquilo que fazemos sem descrédito de si e sem tanta cobrança. Que a perfeição seja cada vez mais entendida como do espírito e não uma perfeição material, pois a matéria de nada importa, porque ela está a serviço. Tem uma frase do Serapis Bey, mestre ascensionado do quarto raio, raio branco, da grande fraternidade branca, que diz assim: o ego sempre foi espírito. Então nós sempre fomos, somos e seremos um espírito a serviço do Pai como co-criadores, a serviço de nós mesmos no nosso processo evolutivo, com o nosso livre-arbítrio, porque é através dele que vamos entendendo, mudando e nos transformando, porque através das nossas escolhas, através da consciência do que pensamos, nós vamos entendendo cada vez mais quem somos, porque esse quem somos está aqui dentro, ó, não está fora. Esse quem somos é só no auto-olhar, é nessa busca interior. Quem somos? Um espírito, nesta roupagem, com muita capacidade, potencialidade, a serviço de si próximo, de si e do próximo. Que possamos, mentalmente, sempre nos dar a mãos a essa grande família espiritual, a essa grande família universal, a esses grandes irmãos em terra que, como nós, estão para aprender, que vão colher, que vão plantar e que vão, acima de tudo, agradecer. Assim é.